tarde a todos. Eu sou Albina Torres, docente voluntária da Faculdade de Medicina de Botucatu, e hoje vou discutir com vocês os conceitos de estresse, burnout e sistemas de regulação emocional. O que é, então, o conceito de estresse? Estresse é um conjunto de respostas fisiológicas do nosso organismo que são integradas, tanto corporais quanto psíquicas, automáticas, quando a gente precisa se adaptar a novas situações. Portanto, é uma reação aguda adaptativa, sempre que um estímulo, que a gente chama de estressor, que pode ser do ambiente ou do nosso próprio corpo, uma ameaça real ou alguma coisa que a gente percebe como ameaçadora, de alguma forma desafia o equilíbrio do nosso organismo. Existem basicamente 3 tipos de estresse, né? Quando a gente pensa em estresse, em geral, a gente pensa em coisa ruim, né? Em alguma coisa muito negativa. Mas tem, inclusive, esta psicóloga americana que escreveu esse livro sobre o lado bom do estresse, né? Se a gente pensar nos 3 tipos, o primeiro seria o estresse bom, desejável, em que a gente tem um desafio, uma adversidade, assume o risco, enfrenta o problema, e, em geral, tem um bom resultado e se recupera e cresce com a experiência. O estresse razoável ou tolerável é quando tem um acontecimento difícil que gera um sofrimento emocional, mas a pessoa enfrenta, se adapta, em geral, tendo, né, suporte social adequado, e cresce também com essa experiência, aprende, né? E o terceiro tipo, que é realmente o não desejável, que é o estresse tóxico ou traumático, quando a pessoa enfrenta um evento ruim, sem suporte social adequado, já tendo tido experiências difíceis anteriores, às vezes até na infância, e esse evento gera um sofrimento muito intenso e muito prolongado. A pessoa é incapaz de digerir aquela experiência, de enfrentar, e seu organismo tem uma sobrecarga que, em geral, leva a prejuízos à saúde. Só que eventos estressantes, né, que nos desestabilizam, são parte da nossa vida diária. Essa autora, chamada Pema Chodron, ela fala com muita clareza: se você está investindo em segurança e certeza, você está no planeta errado. E o que é burnout? Burnout é um estado de exaustão causado pela vida profissional, particularmente quando a nossa dedicação não produz os efeitos que a gente espera. E a gente se sente desencorajado, desmotivado. E isso pode estar relacionado com uma carga horária excessiva ou com uma demanda de trabalho excessiva, ambiente ruim, e essa sensação de falta de controle, de ineficácia. A síndrome de burnout teria 3 componentes básicos. Então, o primeiro, exaustão, tanto emocional quanto física. A gente sente falta de energia, de entusiasmo, de motivação, de satisfação, e o trabalho é vivido como muito cansativo, muito desgastante. A segunda coisa seriam as relações pessoais distantes. Então, uma sensação de frieza, de irritabilidade, de impaciência com os colegas, até mesmo de hostilidade, uma sensação de estar isolado, desconectado, ou não pertencendo àquela equipe de trabalho. E, por fim, uma diminuição da sensação de realização pessoal, uma sensação de ineficácia, de incapacidade, de autoestima baixa, de desmoralização, até frustração, desesperança, o que leva a um desengajamento do trabalho. Eu assisti recentemente a esse podcast com um médico do trabalho, chamado Paulo Carvalho, falando exatamente sobre burnout ou síndrome de esgotamento profissional, né? Essa síndrome, ela é caracterizada, então, pelo estresse crônico no trabalho, que não foi gerenciado com sucesso
e que tem essas 3 dimensões. Então, sentimento de exaustão ou esgotamento de energia, distanciamento mental ou sensação de negativismo, cinismo e redução da eficácia profissional. O burnout, ele já está descrito na classificação internacional das doenças da Organização Mundial da Saúde. A última versão foi lançada agora em janeiro deste ano, a CID-11, mas é uma categoria que é separada, ela não é considerado um transtorno mental. Na verdade, o burnout ele deve ser diferenciado, por exemplo, de transtornos ansiosos, depressivos, transtornos de ajustamento, porque quando a pessoa está vivendo um burnout e ela é afastada do local do trabalho, em geral, todas essas manifestações, né, elas melhoram. Por outro lado, o burnout, ele pode aumentar o risco de a pessoa desenvolver algum transtorno ansioso ou depressivo, por exemplo. Quais seriam os fatores desencadeantes do burnout, os principais, segundo esse médico? Um desequilíbrio entre as exigências do trabalho e os recursos que a pessoa tem, então ela se sente meio sugada, né, além das suas capacidades. Falta de autonomia para tomar decisões, falta de reconhecimento, por exemplo, dos esforços que ela fez, de metas que conseguiu atingir. Quando os valores dessa pessoa são desalinhados com as exigências do trabalho. Então, no trabalho eu preciso fazer alguma coisa que eu não gosto muito, que eu não acredito muito, que eu não valorizo, ou que eu não concordo, por exemplo. Relacionamentos ruins, essa sensação de desconexão com a equipe, né? Falta de parceria ou de confiança em relação aos colegas de trabalho, à chefia, às lideranças, enfim. Outro fator importante é essa sensação de injustiça, quando, por exemplo, uma pessoa é premiada ou promovida sem, de fato, merecer aquilo, né? Então, são características de um ambiente de trabalho adoecedor. E qual seria o antídoto para o burnout, né? Seria justamente um ambiente de trabalho sadio, né? Que ele fala de segurança psicológica, um ambiente em que a pessoa pode errar e aprender com o erro. Um ambiente em que há conexão, cooperação, parceria com os colegas, abertura para aprender, comunicação honesta e compassiva, generosidade, crescimento, florescimento do trabalhador. É super importante recuperar a humanidade das instituições. Então, lembrar que as pessoas são sempre muito, muito mais importantes do que qualquer meta do trabalho. Então, é importante olhar além dos crachás, olhar para o esforço conjunto, para o objetivo comum, para o processo de trabalho. E isso pode beneficiar a todos. E o engajamento, então, seria o oposto do burnout, uma relação saudável com o nosso trabalho, uma relação de cooperação com os colegas, onde a gente se sente envolvido, responsável, motivado, eficaz, gratificado, né, com a sensação de que o nosso trabalho faz diferença para os outros, para o mundo. Então, gera um sentido de propósito, né? E para isso é fundamental que a gente faça alguma coisa que a gente goste, que toque o nosso coração, que nos dê essa sensação de significado, alegria, e que gere sentimentos de apreciação, de gratidão, de bom humor, de curiosidade, de vontade de aprender coisas novas. O Charlie Brown lembra aqui, né, que quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. E é assim, né? Portanto, a gente precisa aumentar a nossa resiliência. O que é esse conceito de resiliência? É a capacidade de superação de problemas,
adversidades, desafios, é a nossa capacidade de lidar bem com as coisas que aparecem e de se recuperar bem também, né? É um processo dinâmico de adaptação positiva num mundo que é super desafiador. Então, se a gente pensar nessa imagem, né, do bambuzal, é essa nossa capacidade de ser flexível, né, de vergar com o vento, com a tempestade, mas depois voltar para a posição anterior, né, se recuperar. Essa habilidade pessoal, ela é sempre apoiada por fatores externos, né? Então, tem a ver com essa interação entre a pessoa e o seu ambiente e varia conforme a situação. Então, às vezes, a gente é mais resiliente para uma determinada situação ou problema e menos resiliente para outro tipo de problema ou em outro momento. Mas a nossa resiliência, ela pode ser cultivada, ela pode ser treinada. Esse autor é um psicólogo americano chamado Rick Hanson. Ele escreveu um livro justamente sobre o poder da resiliência, né? Como que a gente faz para a gente se tornar mais fortes, né? Para enfrentar as adversidades, né? Lidar melhor com as adversidades. E ele fala muito da importância da regulação emocional, né? Para isso, é importante, primeiro, que a gente tente processar, né, as experiências adversas anteriores. Todos nós já passamos por experiências difíceis, problemas, perdas, né? É importante metabolizar isso, se possível, através de psicoterapia, e também aumentar nossas experiências positivas e relações positivas. Práticas de atenção plena ou consciência plena, que a gente chama de mindfulness, são super importantes para a gente aprender a responder de uma forma adequada e sábia aos desafios, em vez de reagir de uma forma automática, cega, né? E eu estou muito feliz de saber que vocês vão ter uma palestra específica sobre mindfulness, que eu valorizo muito. E também práticas de autocuidado, né? Boa alimentação, sono adequado, períodos de descanso, de lazer, contato com a natureza, né? Com as coisas que a gente gosta, né? Arte, música, cultura, tudo que faz bem, né? Para cada um de nós. E lembrando sempre que nós somos seres sociais. Então, o nosso equilíbrio depende muito da nossa interação, reciprocidade e corregulação dos nossos estados emocionais internos. E isso ocorre o tempo todo, né? Então, o nosso estado emocional é afetado e afeta as pessoas que estão ao nosso lado, familiares, amigos, colegas, pacientes, familiares de pacientes, e afeta tanto positiva quanto negativamente. Então, as nossas emoções, de certa forma, elas são contagiosas. Então, a gente pode tanto ajudar quanto prejudicar outra pessoa, dependendo do nosso estado interno. Então, o que de melhor a gente pode oferecer para os outros é justamente a nossa própria regulação emocional. Esse autor é um psicólogo inglês chamado Paul Gilbert, que ele descreve 3 sistemas que a gente tem de regulação emocional ou afetiva. O sistema vermelho, azul e verde. O sistema vermelho, ele é acionado sempre que a gente enfrenta algum perigo ou alguma ameaça. Então, nessa situação, a gente naturalmente busca proteção, segurança, tem reações, por exemplo, de luta ou fuga, e emoções como medo, ansiedade, raiva, vergonha, que são mediados principalmente pelos hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina. Então, o sistema vermelho, ele é acionado como uma resposta de sobrevivência,
quando a gente sente que a gente está, nossa vida ou alguma coisa muito importante está nos ameaçando. Quando a gente está no sistema vermelho, os fatores inflamatórios aumentam, a resposta imune diminui e o ritmo cardíaco fica meio caótico. E se a gente fica muito tempo nesse estado vermelho, né, inevitavelmente danos e doenças crônicas acabam acontecendo, né, tanto físicas quanto mentais. O outro sistema é o que a gente chama de sistema executivo, ou sistema de busca de objetivos. Então, é um sistema bem básico também, né? De buscar alimento, água, parceiro sexual, dinheiro, alguma compra, realizar algum trabalho, terminar alguma tarefa. E quando a gente consegue fazer alguma coisa que a gente precisa ou quer, a gente tem emoções como satisfação e prazer, que são mediados pela dopamina, que é esse sistema do fazer, atingir objetivos. Só que a dopamina, ela é um neurotransmissor que gera satisfação, só que de curta duração. Então, a satisfação que vem daí, ela é sempre muito temporária. E a gente tende a repetir os comportamentos que são bons, mas que duram pouco. Então, todos nós conhecemos, por exemplo, pessoas que são, digamos assim, dependentes, né, ou viciadas em comida, em compras, e até mesmo em trabalho. Então, esses hábitos muito repetidos, eles podem até se tornar adições. E, por fim, nós temos, felizmente, o sistema verde, que é o sistema de cuidado, conexão e acalmia, né? Que tem a ver com repouso, restauração, relacionamentos, pertencimento, e envolve emoções como amor, amizade, alegria, bondade, generosidade, compaixão, mediado pela ocitocina e vasopressina, que são neurotransmissores que nos dão muito bem-estar e muita conexão. Então, é um sistema simplesmente de ser. Quando a gente está nesse sistema verde, os fatores inflamatórios diminuem, a nossa resposta imune aumenta e o ritmo cardíaco fica coerente. Ou seja, quanto mais tempo a gente conseguir passar no verde, mais saúde a gente vai ter. Porque se a gente ficar só no vermelho e no azul, né, trabalhando muito, por exemplo, e sob pressão, né, eu posso ser demitido, ou vamos imaginar os trabalhadores de saúde, né, durante a pandemia, trabalhando muito, 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 e com muito medo do vírus, com muito medo de se contaminar os familiares. Então, se a gente ficar só entre o vermelho e azul, a nossa saúde vai acabar sendo prejudicada. Então, o verde, ele não é tão automático quanto o vermelho e azul. Ele precisa ser regado, adubado, entre aspas, cultivado, né? A gente precisa buscar atividades que sejam restauradoras para nós, criar e apreciar experiências positivas, cuidar do verde, entrar no verde sempre que possível. Mas cada um de nós é único e a gente tem que se perguntar, né? Quais são os meus verdes? O que faz bem para mim? O que alimenta, né, a minha alma? Quais são as atividades e as pessoas que recarregam a minha bateria quando eu estou meio para baixo, quando eu estou desanimado, quando eu estou ansioso? O que me faz bem? O que precisa ser aumentado, diminuído ou mudado na minha vida para aumentar essa área verde? Lembrando que é preciso que a gente cuide muito bem da gente para poder cuidar bem dos outros. Era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês